Olá você, mais uma vez o Med Talks com um tema extremamente palpitante para você. Eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado com a série de novidades que você vai ouvir aqui nesse bate-papo aqui com dois grandes profissionais aqui de Santarém, pessoas que têm uma experiência fantástica nas atividades que eles exercem e vai trazer uma série de novidades para vocês. Eu confesso que eu estou curiosíssimo, porque tem muita coisa que eu gostaria de saber e eu vou ter essa oportunidade hoje de estar com esses dois ícones aqui da sua especialidade, que vai trazer uma série de novidades para a gente. E vai ser uma oportunidade maravilhosa para você, sim, para você aí que está do outro lado, nos ouvindo e nos assistindo, para que você possa trazer o melhor para a sua saúde. Porque essa é a missão do Med Talks. Ele é um programa destinado a você, a trazer novidades na área de saúde para você ter uma qualidade de vida e ter melhores resultados no tratamento da sua saúde. E hoje, especialmente, nós vamos tratar de você, homem. O tema hoje é muito interessante, é a saúde íntima masculina. O que é que o homem precisa saber? Olha que tema interessante, né? E a gente tem muitos tabus. Nós homens, a gente fica meio assim, o que as mulheres são muito mais descoladas nisso aí. Então, hoje nós estamos com dois convidados assim que vai trazer uma série de novidades para a gente. O doutor Diego Miranda, que logo logo vai se apresentar aqui, é um médico urologista titulado pela Sociedade Brasileira de Urologia, com grande experiência em tratar de patologias masculinas. A nossa área, nós homens, nós vamos ter a oportunidade aqui de conhecer uma série de tratamentos, diagnósticos, que vai nos deixar muito mais confortáveis. E com um detalhe, aqui em Santarém, olha que coisa bacana, você não precisa mais sair daqui para ir para outro lugar. E com a doutora Jamile Miranda, fisioterapeuta pélvica especializada em disfunções miccionais e sexuais do homem e da mulher. Ela é representante do método Icebody. O que é isso? Eu também não sei, vou ter essa oportunidade de saber. E é um tema muito interessante, por quê? Porque é uma especialidade relativamente nova que vai levar você a tratamentos que não vai ser mais necessário o uso de medicamentos. Olha que coisa bacana. Então eu queria agradecer aqui a presença do doutor Diego e da doutora Jamile. Doutor Diego, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que vai ser muito bacana esse bate-papo aqui, né? Juntamente com a doutora Jamile. O prazer é todo meu, agradeço muito o convite. Estava ansioso para vir aqui e poder conversar ali com os espectadores do Mad Talks. Eu acho que essas informações relacionadas ali à saúde íntima do homem e da mulher também, por que não? É sempre algo que é motivo de tabu, que gera dúvida. Muitas vezes a pessoa está sentindo algum desconforto e não sabe nem por onde começar ali Sim. procurar ajuda. Então, as informações ali que a gente acaba passando, a gente conseguindo conversar ali sobre alguns temas ali de forma mais descontraída, pode ajudar muita gente. Perfeito. Doutora Jamile, eu queria agradecer também a sua presença. É uma honra recebê-la aqui para falar de um tema assim tão palpitante e ao mesmo tempo desconhecido, talvez até por um grande número, né, da população. Inclusive, eu confesso que eu não conheço muito a atividade pela qual a senhora tem resultados fantásticos. Primeiro agradeço, né, a oportunidade, fiquei lisonjeada com o convite. E, assim, é muito importante a gente falar sobre a fisioterapia pélvica, porque é uma área relativamente nova, né, como o senhor já citou. E, assim, é um tabu gigantesco falar sobre a sexualidade, Sim, tanto do homem quanto da mulher. E, assim, ajudar, né, trazendo informações. A maioria das pessoas não conhece o que a fisioterapia trata, né, em conjunto com o urologista. Então, assim, vai ser muito legal, muito importante esse nosso bate-papo. e essa integração é muito importante, porque a gente vê a
área de atuação da urologia e da fisioterapia pélvica tem tudo a ver, porque é um dos temas que traz mais tabus, traz muito mais constrangimento, muitas vezes, do paciente em relatar determinados sintomas, e essa integração facilita bastante o tratamento. Porque, como foi dito aqui anteriormente, a gente muitas vezes, né, doutor Diego, vai fugir um pouco do tratamento medicamentoso ou cirúrgico e ter esse apoio da fisioterapia pélvica. Eu acho que vai ser bacana essa noite. Antes da gente começar esse bate-papo, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores. A VF7, a sua agência de marketing, é mais do que uma agência. Ela tem a oportunidade de oferecer para você todo o know-how técnico no marketing médico, não só na questão que envolve as redes sociais, mas te dá um planejamento estratégico para que você possa dizer ao seu público o que você faz, da forma que você faz, dentro de uma linguagem direta que pode trazer uma acessibilidade ao público. Então, eu acho que isso é muito importante. Às vezes você está fazendo um grande trabalho, mas você não está se comunicando diretamente com o seu público. A VF7, ela tem essa oportunidade por razões técnicas, né? Eles entendem de marketing, a gente entende de medicina, a gente pode, através dessa integração, trazer um resultado muito melhor para o seu consultório e para o seu paciente. Pense nisso. Eu gostaria também de agradecer a SOS Otorrinos, a sua clínica 24 horas de otorrino aqui em Santarém. Ela tem a oportunidade de funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é ótimo, principalmente a gente está num ambiente que muitas vezes praia, a gente tem uma espinha de peixe, a gente tem uma criança que bota um corpo estranho no nariz, no ouvido, e muitas vezes a gente fica desesperado. Você, turista, muitas vezes está aqui, de repente você está com uma dor de ouvido ou uma infecção da garganta. Pois é, você tem aí a SOS Otorrinos que pode te ajudar nesses momentos de grande dificuldade que muitas vezes você não sabe para onde ir. Gostaria também de agradecer a Nádia Azevedo. Nádia Azevedo é que nos presenteia aqui com esse cenário novo. Ela é muito mais do que uma loja. Ela tem uma sofisticação, ela consegue entender o que o seu cliente quer, trazendo um toque mágico ao seu lar, ao seu escritório, ao seu consultório. Isso traz um ambiente aconchegante, acolhedor. A Nádia Azevedo está aqui nos presenteando, nos dando a oportunidade de levar esse programa para vocês através desse cenário novo que nós estamos desenvolvendo. Então, eu queria agradecer a Nádia, porque com certeza ela nos traz assim muito mais felicidade para oferecer, tendo um cenário bacana como esse, né? A gente estando num lugar bacana, na nossa casa, no nosso consultório, né, no nosso escritório, com certeza isso transmite não só para a gente, mas para todos que fazem parte, aquele sentimento de alegria, felicidade e acolhimento. Gostaria também de agradecer o Alto Posto Tapajós. É muito mais que um posto. Ele acolhe você, segurança, produtos de qualidade, você não tem nenhuma dúvida do que você está usando. E lá tem um Pérola Beer, que é muito mais do que um bar, muito mais do que um restaurante. Ele é uma praça de entretenimento. Você que tem criança, tem um parquinho lá que a criança fica à vontade, enquanto você com seu esposo, com sua família, aproveita aquele momento de lazer. Pois é, o Pérola Beer está lá, pronto para te atender. Está ali na estrada Alter do Chão. Pois bem, voltando aqui a esse papo tão bacana, eu queria saber, doutor Diego, o que é difícil, o que o homem, nós homens, nós temos uma dificuldade em pleno século XXI de ir ao urologista. Como é que a gente consegue, né? A gente se desenvolveu na tecnologia, né, nas redes sociais, mas a gente tem, por que ainda resiste ainda o homem tem essa dificuldade de superar isso? Me conta aí no seu dia a dia, o que você ouve as histórias aí? No mês de novembro, a gente acaba sendo muito chamado ali para fazer instruções, orientações nas empresas, né, sobre a questão da saúde do homem. E eu sempre gosto de começar o bate-papo com a turma, desmistificando
a questão do homem como sendo sexo forte, a mulher como sendo sexo frágil. Na Sim, verdade, é bem o contrário. Eh, Como o homem ele acaba se colocando ali muito mais em situações de risco, ele assume mais riscos e muitas vezes ele puxa para si aquela necessidade ali de passar uma imagem de força, de ser provedor, enfim, ele acaba não se permitindo ficar doente. Então, sim. acho que a grande questão é essa. O homem, ele não se dá o direito de ficar doente. eh, e ele acaba muitas vezes negando e postergando ali uma visita ao médico, com medo de descobrir que tem alguma coisa que Sim. possa tirar ele da função dele de trabalhar e tudo mais. É uma teoria. Há quem diga que os homens são mais frouxos. Eu acho que nós somos mais medrosos, viu? Eu acho que essa teoria do medo, eu acho que ela supera. Então, É. Mas a gente observa, né? A gente não só na área de urologia, mas a gente percebe que os homens eles têm uma uma dificuldade de procurar o atendimento médico em todos os níveis. A gente fala urologia porque existe um tabu que envolve a sexualidade, envolve os exames que muitas vezes são feitos no ambiente do consultório, que traz um pouco, talvez, de medo. Eu acho até medo mesmo, sabe, de estar diante de uma doença que muitas vezes não tem a segurança de como tratar. Mas eu tenho certeza também que a nova geração de urologista, como você, tem trazido, né, essa nova roupagem na abordagem, né, desses pacientes. Então, assim, no teu dia a dia de consultório, assim, você tem alguma técnica, você utiliza algo que você consegue quebrar um pouquinho assim essa barreira, fazer com que o paciente, né, ele se sinta mais à vontade, porque assim na minha época era aquela coisa assim muito, né, eu acho que hoje o que é que essa nova geração de urologistas tem trazido para tentar quebrar aí essa situação assim? eu acho que, como você falou, né, antigamente era o médico, ele ficava ali numa posição, né, como se ele estivesse acima, muito acima ali na relação de médico-paciente, e o médico era autoridade. Então, acredito que você precisa ali manter uma postura de autoridade técnica, mas a questão da empatia, de você olhar o paciente ali como alguém que está ali, ele não está ali porque ele resolveu ir passear no teu consultório. Então ele está ali em busca de respostas, em busca de tirar dúvidas, de resolver uma dor que ele está sentindo. Eh, então eu acho assim, tudo começa com você acolher bem o Sim, paciente, você escutar a queixa do paciente e você se preocupar em explicar para ele de uma forma explicar para ele e não para você, né, de uma forma que ele, consiga entender e consiga tirar as dúvidas. Então, quando o paciente chega no consultório, e a gente percebe muito isso no dia a dia, ele chega ali tenso, tenso, né? preocupado, não dormiu a noite anterior com medo do que ele acha que ele vai chegar e vai levar um toque. E você vai conversando, vai acolhendo, vai explicando, vai esclarecendo. Você consegue quebrar aquele gelo e você consegue acessar até queixas, informações ali que não era o objetivo dele inicialmente, e você consegue construir um bom caminho ali para ajudar aquela pessoa que foi em busca ali dos seus cuidados, né. Isso é muito bacana, assim, a gente perceber que a nova geração dá essa oportunidade ao paciente de se tornar mais acessível, Sim, né? E no quesito internet, como é que vocês lidam isso com o paciente? Né? Porque muitas vezes o paciente ele chega com diagnóstico, com tratamento, e às vezes, na maioria das vezes, não é nada daquilo. sim. Né? Ele viu lá um sintoma
achou que o sintoma pudesse representar aquela doença ou outra, e na realidade não representa, e às vezes o tratamento não passa nada. Você lida muito com isso no consultório, isso é muito comum? Cada vez mais, né? Inclusive acho que no último ano a gente teve um boom ali do advento da inteligência artificial, Sim, sim, que inclusive aumentou muito essa questão do paciente já chegar consultado. Então, ele vai lá para corroborar a pesquisa dele. Ele quer que você confirme tudo que ele pesquisou. sim, Eu acho, Epifânio, que tudo é uma questão ali de tato, de jeito. Então, sim, eu tenho muito esse princípio ali comigo, de entender que a pessoa que sentou ali na minha frente, que pagou para estar ali, que foi atrás da minha opinião, ela não foi de graça. Eu tenho que entender o sim, motivo que a levou ao consultório. E assim, e fazê-la entender também que eu não estou lá para julgá-la. sim, Esse paciente é um paciente muito comum. E aí, para quebrar o gelo, eu sempre começo da seguinte forma: olha, muito bacana que tem internet hoje em dia. Poxa, bacana que você fez o dever de casa. Você ter pesquisado sobre o assunto já vai facilitar muito a minha vida. perfeito, perfeito. E a partir daí, porque o paciente também, quando ele te traz essas informações, ele já te traz com certo receio, porque ele já sabe que você, né? Mas aí quando ele sente que aquela informação que ele trouxe você acolheu bem, Perfeito. ele já fica receptivo. E aí você vai podar. Olha, mas isso aí que você viu não é bem assim. Sim, E conhecimento técnico, preparo, para você justificar que nem tudo que está escrito na internet é verdade, né? sim, sim. E muitas vezes os sintomas eles não representam aquela doença, né? Eu acredito que, assim, no consultório existe um grande número de pacientes que procuram o urologista, independente de qual idade, né? Isso é bom que diga, por questões que envolvem a questão da disfunção erétil, né? E eu queria saber, inclusive, como é que é essa, como é que entra nessa história, né? Essa anamnese desse paciente, o que é que você acha que é interessante que o público saiba em relação a esse problema? E eu queria saber como é que entra a fisioterapia pélvica nisso aí. Então eu queria que depois aí a doutora entrasse para me dizer o que é, porque eu também estou curiosíssimo para saber de fato o que é que a fisioterapia pélvica entra nesse contexto e nos traz, né, de benefício. Sim. Então, aproveitando, vamos chegar no ponto da disfunção erétil, porque é algo muito recorrente no consultório, mas você falou bem, né? É um problema de todas as idades, e de fato é. Mas isso me fez lembrar de que existe muita dúvida sobre o que o urologista trata, né? Perfeito. Né? Então, muitas vezes, o urologista. E então, assim, o urologista, ele acompanha o homem de bebê até a última idade, em todas as fases da vida, porque a urologia é a especialidade que avalia a questão do trato genital e urinário, né? E como também a gente cuida do trato urinário, é uma dúvida que muita gente tem, o urologista trata muito de mulheres também no Sim, consultório, né? sim. Isso é importante. Já tive situações do né, paciente mulher sair, o próximo paciente ser um homem, o paciente me perguntava, por que estava fazendo aqui? Você não trata só de homem? Não, a gente trata das disfunções miccionais nas mulheres Sim, também, perfeito. né? E o bebezinho, quando nasce, tem as malformações ali do trato genital, tem a fimose, tem o ovinho que não desceu. Então, aí quando é adolescente, a orientação, e aí vem já ali a juventude, as infecções sexualmente transmissíveis, né, Perfeito. fazem parte do nosso dia a dia. E aí, adulto ali, aí a gente já começa a ter queixas relacionadas à disfunção erétil, os distúrbios ali de ejaculação precoce, mais comum. Mais tarde vamos começar a falar de próstata e por aí vai, né? Sim, Então, sim. a gente fica a vida inteira com o paciente no consultório. E a questão da disfunção erétil ali, que acho que você foi muito preciso ali quando falou, é um problema de todas as idades. E uma dos pontos ali que eu falo com o paciente quando ele vai no consultório,
para que ele se sinta acolhido. Fala, olha, você percebe que você está um pouco envergonhado, você de repente está pensando que o problema é só com você. Isso é muito mais comum do que você Sim, imagina. sim, E de fato, os estudos eles falam que se você perguntar sobre a sexualidade do paciente na consulta, vai aumentar muito a tua incidência ali de homens com queixa em relação à questão sexual. sim. De modo geral, não tem ali uma estatística ali precisa, mas a gente estima ali que em torno ali de 10 a 20%, mas tem trabalhos que chegam a falar 40% de incidência de disfunção sexual entre os homens de todas as idades. Então não é um problema do homem mais velho, é um problema que acontece em todas as faixas etárias, né? E dependendo ali a gente pode falar um pouquinho mais sobre as causas, né? Mas fazer uma avaliação precisa ali do histórico do paciente, do porquê que ele chegou, né? Se o fator ele é mais psicogênico, a pessoa está passando por um momento ruim, está passando por uma separação, passando por um problema no trabalho, ou se tem um fator orgânico ali Sim, por sim. trás. Às vezes, doenças que a pessoa não consegue relacionar, medicações que a pessoa toma sem saber que podem afetar, podem, né, ser a causa. E, a depender da causa, a gente faz um plano de tratamento. Eh, e quando a gente faz um plano de tratamento, o ideal é que esse tratamento ele seja multimodal, multidisciplinar. E vamos, claro, lançar a mão ali das medicações. Alguns casos podem precisar de psicoterapia. Em alguns casos, a fisioterapia vai ser assim, de extrema importância para que a gente consiga melhorar os resultados ou para que a gente consiga ali resultados mais permanentes, né? E acho que a Jamile pode falar ali sobre em que situações a fisioterapia pode ajudar a gente. Eu queria, antes de você falar propriamente dito, nas indicações, no caso da disfunção erétil, o que se trata a fisioterapia pélvica? Porque pode ser tanto para o homem quanto para a mulher, né? Queria que você abordasse para que a gente entendesse, nós entendesse, como é que a gente se insere nisso, nessa indicação, nesse tratamento, que eu sei que é objeto do urologista. Mas a gente, de uma forma geral, acredito que as ginecologistas e outras especialidades também, a própria obstetra também, deve permear também aí essas indicações, né? Certo. Então, a fisioterapia pélvica, ela basicamente trata do assoalho pélvico, né? O assoalho pélvico ele tem três principais funções, que é o sustento dos órgãos abdominopélvicos, no caso do homem, né? Bexiga, próstata, o intestino. Na mulher, a bexiga, útero, intestino. Tem a função sexual, Sim, né? Então, se tiver alguma disfunção, pode ocasionar eh, no caso no homem, né, a disfunção erétil, a ejaculação precoce, dor pélvica crônica, sim, né? E a função da continência, né? O controle sim, miccional e o controle fecal. sim, sim. Então, a gente trabalha, né, para trazer a funcionalidade, né, para reabilitar e para prevenir essas disfunções miccionais, sexuais e essas dores pélvicas crônicas. Perfeito, perfeito. E normalmente, quando o paciente chega até você, eu acredito que vem sempre através de uma indicação médica. Sim. Qual é o teu, vamos dizer assim, o teu cliente direto? Os urologistas, os ginecologistas, como é que funciona essa dinâmica do paciente chegar até você? Quem é o teu cliente? Que eu acredito que o teu cliente é o médico que encaminha o O paciente. Então, fornecedor. exatamente. Então, geralmente, quando se trata de uma disfunção, o paciente vem atrás, né, dessa reabilitação por uma disfunção, ele precisa trazer o encaminhamento, né, seja do urologista, do ginecologista, e tem aqueles pacientes que vêm por conta própria, não estou bem, no caso, geralmente são mais as mulheres, né, para tratar de diástase, Sim, sim. né, então, basicamente, precisa de um encaminhamento para vir com a fisioterapia pélvica. E no caso, doutora, a fisioterapia pélvica
Eu estou falando como leigo, porque eu realmente sou leigo nesse assunto. E eu acredito que vai ser muito interessante você também, né? Acredito que seja também a sua dúvida. É, o paciente com esse tipo de problema, desse tipo, ele, ele normalmente, esse tratamento é como se a gente fizesse uma fisioterapia motora, respiratória, algo que a gente. Como é que funciona o tratamento desse paciente propriamente dito? Sim, então é parecido, né, com a motora, só Hum, que é focado no assoalho pélvico. Sim, Então, a gente precisa primeiro fazer uma avaliação, verificar se o paciente sabe contrair o assoalho pélvico da maneira correta, sim, né, se tem coordenação. Muitas vezes o paciente chega para mim, eu já vi na internet alguns exercícios de Kegel, né, que é contrai e relaxa. sim. Só que quando a gente vai avaliar, não sabe contrair. Está contraindo qualquer outro músculo menos o assoalho pélvico. Então, assim, é muito importante fazer essa avaliação para poder começar esse tratamento. E o tratamento, dependendo, claro, cada caso é um caso, mas tem os exercícios, né, de fortalecimento, contrai, relaxa. Tem a eletroestimulação, que isso vai, digamos que potencializar a contração ou ensinar o paciente, caso ele não saiba contrair, né? E à medida que o paciente vai for evoluindo, a gente vai mudando as condutas, de acordo com a evolução. E dentro da sua avaliação, é, em- a senhora consegue uma adesão maior desses pacientes? Porque ou existe algum tipo de preconceito? Eu acho que talvez se existir é mais nos homens. Nós sempre somos preconceituosos. Como é que funciona? Assim, existe um apoio da urologia? Como é que funciona essa integração urologia, no caso, Uhum. e a A fisioterapia pélvica? fisioterapia. Então, no primeiro contato com o paciente, vou contar primeiro um caso, né? Acho que foi meu primeiro paciente homem. Ele chegou no consultório, eu acho que ele tinha uns 70 e poucos anos. Aí ele já chegou assim todo nervoso, com medo, né? Doutora, não vai precisar colocar mais nada aqui atrás, não, né? Porque ele já tinha realizado a cirurgia de prostatectomia. Prostatectomia. Aí eu falei, olha, eu preciso avaliar, né, ver como é que está a sua musculatura. Expliquei direitinho como seria a avaliação. Então, assim, depois que a gente explica direitinho o passo a passo, olha, eu não vou fazer nada que você não me permita, Sim, né? que não vai. Depois que a gente explica, aí eles aceitam tranquilamente e, e segue o E tratamento. é interessante a gente entender, porque o resultado que você vai conseguir vai te trazer mais qualidade de vida. Então você, homem, tire esse preconceito. Você precisa entender. Eu sempre digo que o conhecimento é o melhor de tudo. Quando a gente tem um conhecimento, a gente vai quebrando barreiras e você vai trazer qualidade para a sua vida, né? Você está falando da prostatectomia. Nós, homens, temos o maior pânico, e aí eu me incluo, estou com 61 anos, o maior pânico da prostatectomia. Mas você sabe que a prostatectomia, o que nos traz maior pânico é justamente a evolução do pós-operatório. Sei. Não é a cirurgia propriamente dita. Porque até então a gente não tinha acesso, né, ao que fazer depois. Então eu acho que a divulgação desse trabalho que você faz é muito interessante para os pacientes, porque eles encontram uma luz no final do túnel. Porque antigamente, né, e vocês, urologistas mais jovens, tem esse acolhimento, que eu acho que isso fantástico. E a gente era operado e largado aí, ó, Deus dará, se vire aí, Exatamente. entendeu? Então isso acabou trazendo um tabu absurdo para a gente. E muitas vezes até pacientes entram no processo de negação da doença, Sim. não pelos, pela doença em si, mas o que, que ela representa no pós, porque não havia nenhum momento esse acolhimento. Nós éramos largados aí. Então, eu acho uma coisa interessante nesse bate-papo é você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, perceber que existem profissionais aqui mesmo em Santarém. Aqui, o doutor Diego tem a oportunidade de trazer e oferecer, né,
esse tratamento que antigamente, doutor, se restringia ao tratamento cirúrgico. Mas agora, com a fisioterapia pélvica, isso abre uma luz, né? Uma luz no nosso horizonte e nos traz segurança, a gente se sente acolhido. Porque verdadeiramente as mulheres elas são mais acolhidas do que nós, viu? Talvez por isso que elas se sintam mais fortalecidas. O ginecologista, né, geralmente é aquele profissional que está com ela aí a vida toda, muitas vezes também faz parte da parte obstétrica também, e vira um amigo da família. E o urologista, muitas vezes, a gente não tinha esse acolhimento. Então, eu acho que você trazendo isso aqui, Diego, é algo muito bacana, viu? Muito bacana e é interessante você ter essa ideia. E eu gostaria de saber, e a mulher como entra nessa história? Tem essa questão também miccional, né, doutora? Sim, sim. Assim, quando a gente já nasce mulher, a gente já está mais propensa Sim, a ter as disfunções do assoalho pélvico, né? Por conta da fisiologia, da estrutura. É, a gestação ainda acaba. Aí sobrecarrega a musculatura e pronto. Mas assim, vale ressaltar que a fisioterapia ela não é só tratamento, ela é Olha, prevenção. Então, assim, no caso da mulher, né, durante a gestação, geralmente é indicado a fisioterapia, né, para prevenir possíveis disfunções, olha, né? No caso, a incontinência urinária pós-gestação, prolapso vesical, uterino. Então, a fisioterapia, ela, além de tratar, ela previne todas essas disfunções. Uma gestação mais confortável, diminui as dores durante a gestação. olha que coisa interessante. Eu. Um adendo em relação à questão que você perguntou sobre a adesão. Então, a minha percepção de quem avalia depois os pacientes que foram fazer fisioterapia, de quem conversa com os colegas que indicaram fisioterapia. Então, assim, ainda existe um certo tabu que está sendo, graças a Deus, ali quebrado sobre uma certa desconfiança sobre Sim, fisioterapia, que é um negócio muito demorado, e na verdade, assim, hoje os principais guidelines de recomendação de tratamento das sociedades ali de urologia, de ginecologia, para muitas doenças, traz fisioterapia como tratamento padrão ouro. E a percepção que eu tenho do paciente aqui, mas será, doutor? O paciente vai, olha, se eu soubesse, sim, eu já tinha começado há mais tempo. E o médico que acompanha, que aprende a encaminhar o paciente também, né? O ginecologista e o urologista, ele acaba adicionando aquilo ali no arsenal terapêutico que ele sim. pode oferecer para o paciente, melhorando os resultados dele. Então, eu vejo que existe uma resposta muito positiva, tanto para o paciente, tanto para o colega, né, que encaminha, e digo isso por experiência própria. Sim. Os meus pacientes que fazem fisioterapia quando bem indicado, tem resultados muito melhores do que aqueles que acabam não seguindo a recomendação e optam só pelo tratamento medicamentoso. E eu achei fantástico essa questão da profilaxia, né? Você entrar com o tratamento, principalmente você que é gestante, você que tem uma preparação de 9 meses aí, que você pode ter esse apoio da fisioterapia pélvica para ter um parto melhor, uma recuperação fantástica e evitar justamente as complicações que fazem parte muitas vezes até de uma gestação normal. Então eu acho que assim esses dados que vocês estão trazendo é muito importante, porque a gente observa, doutora Jamile e doutor Diego, que muitas vezes o paciente ele desconhece que é aqui em Santarém, aqui. Eu gostaria, inclusive, de saber onde vocês atendem aqui em Santarém. Estamos no edifício Cristal, no terceiro andar, pelo número 93-99100-9001. Perfeito. Isso aí é importante você saber. Eu mesmo desconhecia a importância da fisioterapia pélvica. Eu desconhecia a integração que existe entre urologia e a fisioterapia pélvica, principalmente
nos pós-operatórios, como já foi dito aqui, da prostatectomia. Você que é gestante, você que tem aí 9 meses para preparar a chegada do seu bebê. Olha a importância de você ser bem assistida, de você ter alguém do seu lado que vai te dando a oportunidade de evitar complicações. Isso é muito bacana. E você pode ter aqui no Edifício Cristal, onde funciona a clínica da doutora Jamile e do doutor Diego, com essas inovações que eu tenho certeza que vai ser muito importante para que você tenha uma qualidade, não só preventiva, mas também curativa, né, doutor? Então, quando você fala na questão da resposta que o paciente tem, doutora, a senhora se recorda de algum caso assim que a senhora achou interessante? A senhora já falou desse senhor, mas assim, pacientes jovens, tanto faz sexo masculino como feminino, trouxe alguma surpresa ou algo inusitado assim que a senhora gostaria de chamar a atenção de quem está nos ouvindo para a importância do seu trabalho? Sim, a questão das disfunções miccionais, principalmente miccionais e sexuais, elas independem da idade, né? Já atendi crianças, né, com hiperatividade, né? Vai ao banheiro a cada 30 minutos, a cada 15 minutos, né? Não consegue segurar o xixi. Pacientes jovens, 20, 21 anos, com incontinência urinária, sem ter tido nenhuma gestação, né? E assim, um fato curioso é que os homens, eles aderem mais ao tratamento do que as mulheres. Então, assim, eu acho que mexe, né, com a parte da sexualidade, então eles são mais fiéis ao tratamento. Perfeito. As mulheres, quando começam a ter uma pequena melhora, ela já começa a dar uma desculpa, a querer faltar. O homem não, o homem segue fiel até o final, até a alta, né, da fisioterapia. Esse é um dado interessante. A senhora trouxe aí a sua atuação na pediatria. Então, você que é pediatra, você sabia a importância da fisioterapia pélvica? Olha, confesso a você que eu fiquei sabendo agora. Então, muitas vezes, a gente recorre a outros tipos de tratamento, tratamentos até mais complexos. Às vezes, uma psicoterapia fazendo uma criança de 5, 6 anos é quase que impossível. Mas talvez, se você fizer uma fisioterapia pélvica, que deve ter algo de lúdico, né? Com certeza, principalmente para os pequenos, isso vai trazer um resultado muito melhor. Então, você, pediatra, olha que dica interessante. Eu, pessoalmente, eu não sabia dessa atuação da fisioterapia pélvica. Eu acho que isso é algo muito pouco explorado aqui, viu, doutora? Pouquíssimo. E a gente precisa divulgar isso, porque nós queremos o melhor para os nossos pacientes. E às vezes, doutor Diego, a gente está diante de um paciente que não é nem a nossa especialidade. Eu, por exemplo, sou otorrino. Mas às vezes o paciente pergunta a gente, doutor, olha, me indique um pediatra, o meu filho tem esse tipo de problema, e a gente não sabe. Eu confesso a vocês aqui que eu estou muito feliz com esse bate-papo, porque eu estou descobrindo uma série de coisas, tanto na urologia quanto na fisioterapia pélvica, e vendo a importância, né? A gente é médico, né, doutor? E eu não sei o que que você pensa, mas eu ouço dos colegas, a gente não gosta muito de prescrever remédios, né? Porque aqui, além de ter um custo alto, muitas vezes o paciente fica atrelado àquilo ali o resto da vida, a não ser quando em situações que não tem jeito. E a fisioterapia, eu acho que corre por fora disso aí, né? Ah, a, 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 a dobradinha que a gente faz no consultório, urologia, fisioterapia, acaba vindo bem a calhar, porque a gente tem um princípio básico que é assim de oferecer qualidade de vida para o nosso Perfeito. paciente. Então, o nosso foco ali não é só tratar de doença. A gente quer oferecer o melhor em termos de qualidade de vida. E para que você possa oferecer qualidade de vida, você precisa estar atualizado com as condutas atuais e você precisa oferecer o que tem ali de mais De novo. Então, melhor. o nosso consultório, ele está ali todos os anos investindo,
em equipamentos, investindo em tratamentos ali eh, em tratamentos que são usados nos grandes centros e que têm ali comprovação de resultados. Ah, Nós fomos os pioneiros em Santarém no tratamento dos cálculos renais com cirurgia laser, que é cirurgia endoscópica sem corte, né? O paciente ele interna, trata o cálculo renal dele, vai no dia seguinte para casa, Olha, sem corte, sem dor, pode voltar a trabalhar com 2 dias. Então, a nossa equipe foi a primeira equipe a fazer as cirurgias endoscópicas a laser para cálculo renal. E hoje temos uma boa estrutura para trabalhar desses pacientes. Um exame que é muito comum no consultório do urologista, algum dos telespectadores já deve ter necessitado fazer ou levado alguém da família para fazer, é a cistoscopia, que é uma endoscopia da bexiga. Então é um exame que é um pouquinho desconfortável, porque a gente usa uma câmera que é uma câmera que costuma ser rígida. Recentemente a gente adquiriu um cistoscópio flexível, que é um aparelho de alto custo, é um aparelho moderno, é o primeiro cistoscópio flexível disponível em Santarém, a gente oferece no consultório, né? Então, assim, são investimentos que a gente tem feito sempre buscando o melhor, oferecer ali o que é mais confortável e o que é mais atual para o paciente. perfeito. A Jamile é muito preocupada ali na questão da atualização, de acordo ali com a demanda dentro do público dela, da fisioterapia pélvica, ela está sempre procurando se atualizar e esse ano também fez um investimento na questão do tratamento da diástase, né? E no Easy Body. Do EasyBody. Então esse tal desse EasyBody, muito bem colocado, doutor Diego. Vamos falar um pouquinho sobre o EasyBody, doutora, que é algo que chama a atenção e, pelo que eu tenho visto, tem trazido resultados muito bons. Sim, sim. EasyBody ele é um método novo aqui em Santarém, né? É, e tem há pouco tempo. E assim, o EasyBody ele é um treinamento, né? Que utiliza da eletroestimulação para potencializar as contrações no corpo inteiro. No caso, ele meio que substituiria, né? A musculação. Então, seria ideal para quem não tem muito tempo para ir para academia, né? Ele só pode ser realizado 2 vezes na semana e trabalha o corpo todo em uma sessão. Então, quais são os objetivos do treino Easy Body? Fortalecimento, hipertrofia e definição muscular. E auxilia no emagrecimento também. Olha, perfeito. Aí, ó, você que não tem tempo, que precisa de um resultado. Olha que opção bacana. O EasyBody, olha, até eu fiquei entusiasmado, porque a gente está nesse corre-corre o tempo todo. Muitas vezes ir para academia é algo que a gente não tem tempo. Não é diante de tanta coisa, você que é dona de casa, você tem que levar seus filhos na escola, você tem que voltar para casa, você é um profissional, você tem que ir lá para o seu trabalho. Então aí você tem uma grande oportunidade de fazer uma atividade física que vai trazer resultado. E a gente observa que é para todas as idades, né, doutora? Não tem uma coisa específica, né? Para todas as idades, para todas as idades. Olha que bacana. Então, você sabia que aqui em Santarém tem isso? Eu não sabia. Fiquei sabendo hoje aqui, através desse bate-papo bacana que a gente está tendo aqui. Isso vai revolucionar, né? Eu acredito, a forma como você, né, trata do seu corpo. Porque você consegue. Existe assim um prazo de resultado? Como é que funciona isso, doutor? A gente define com sessões, tipo, eu vou fazer 3 meses, 4 meses. Como é que funciona? Me dá uma explicação aí mais Então, técnica aí. ele é um treino, né? Então, 1, 2 sessões não são suficientes para definir, para fortalecer, né? Para hipertrofiar. Mas, assim, ele é bem mais, digamos assim, ele traz resultados mais rápidos do que a musculação convencional. Sim, Para ter uma ideia, na musculação convencional, a gente trabalhando uma carga máxima ou submáxima, a gente consegue romper cerca de 30 a 35% das fibras musculares.
No EasyBody, em uma sessão, a gente consegue romper cerca de 90, 94% das fibras. Puxa vida. No EasyBody, a gente tenta trabalhar com a ajuda da eletroestimulação, a contração na sua fase excêntrica, que é o contrário da musculação convencional na academia, que a gente trabalha na fase concêntrica. Então, por isso que a gente consegue um resultado mais rápido, né? Aí, só que, claro, depende da individualidade biológica de cada paciente. Às vezes, o senhor pode apresentar um resultado mais rápido comparado ao do Diego. Sim. Então, assim, varia muito, mas o resultado do EasyBody é muito mais rápido visualmente do que a musculação Do que é o convencional. musculator. E aí, no caso, a ideia do seu paciente faz uma avaliação prévia. Como é que funciona? Assim, liga para sua secretária. Eu gostaria de saber assim, como é que é a logística para a gente chegar até começar a fazer o EasyBody. Sim, então, primeiramente, a agenda, né, a avaliação, é claro que precisa de uma avaliação física, né? Aí nessa avaliação física a gente avalia tanto a corporal quanto a pélvica, porque a gente não pode esquecer do Sim, assoalho pélvico, né? A gente trabalha o corpo inteiro em uma sessão. Então, primeiramente, realizar essa avaliação e, a partir da avaliação, a gente consegue montar o plano de tratamento, de treinamento. certo. E esse plano de treinamento, com certeza, vai obedecer alguns meses, algumas sessões, como na maioria das vezes é o que define numa academia. Você vai lá, você vai fazer tantas séries assim, tantos meses, é assim que mais ou menos funciona. Isso. Em uma sessão a gente trabalha o corpo inteiro, então com a ajuda da eletroestimulação, Certo. né? Só que à medida que o paciente, que o cliente for apresentando uma melhora, uma definição corporal, a gente vai mudando os parâmetros da eletroestimulação. Entendi. Então vai de acordo com a evolução do De paciente, cada um. sendo que tem que ter um intervalo de 72 horas entre uma sessão e outra, para não sobrecarregar a musculatura. Perfeito. Olha que coisa interessante. Você sabia que aqui em Santarém tem isso? Pois é. Doutora Jamile oferece para você o EasyBody, que é, como ela acabou de dizer, uma eletroestimulação que vai trazer resultados superiores à academia, principalmente para aquelas pessoas que não têm tempo, como você, como a maioria da gente que não tem tempo. Nós estamos ali correndo do trabalho para casa, muitas vezes com outros afazeres que envolvem a própria família, filhos na escola. Olha que oportunidade bacana. Pense nisso. Eu acho que é uma grande sacada essa aí. Falando um pouco de academia, falando um pouco de tudo isso, como é que entra nessa história, na sua história da fisioterapia pélvica e na sua como urologista, o uso do anabolizante em relação à saúde íntima, tanto do homem quanto da mulher, mas eu acho principalmente do homem, né? Isso é polêmico, né? O urologista é um dos especialistas e a gente faz isso no consultório, quem avalia ali essa deficiência de testosterona, principalmente no homem, que depende mais da testosterona para que tenha o seu metabolismo ali plenamente funcionando. Então, a queda da testosterona que pode acontecer no homem em virtude de algumas doenças e com a idade também tem um impacto muito grande na qualidade de vida. E quando a gente sempre faz essa avaliação no consultório, quando é detectado, a gente trata, né? Ah, existem outras especialidades também que abordam, mas cada um ali com um olhar um pouquinho diferente. Então, na urologia, a gente se preocupa muito em orientar o paciente que nem todo problema que ele tem é culpa da testosterona. Que muitas vezes eu fazer a aplicação de testosterona, né, e existem várias moléculas ali nas farmácias que são os anabolizantes, sem que ele tenha uma deficiência natural ali do hormônio, muitas vezes eu vou estar mais prejudicando o paciente do que ajudando, né? Ou seja, você é um
camarada que é autossuficiente em testosterona, mas você está se sentindo disposto, achava que queria um resultado mais rápido na academia, ou de repente está com problema de ereção e acha que a testosterona é a solução, você vai lá e pá, se automedica testosterona. Mas se os seus níveis eram normais, você acaba desligando a sua produção natural de testosterona. Sim. E você acaba se tornando uma pessoa que vai precisar de tratamento contínuo depois, né? Então, Vai ter um efeito rebote o aí, né? efeito rebote. A gente orienta ali muito cuidado com o uso. A gente sabe que é muito oferecido nas academias, né? Infelizmente, alguns treinadores, a gente sabe que de forma antiética ele acaba oferecendo. É, Então, procure orientação ali profissional, orientação médica. Você pode, na dúvida ali do anabolizante, consultar o endocrinologista, o seu nutrólogo, enfim, o urologista, né? Para que você possa fazer ali de forma segura. E, especificamente na urologia, o anabolizante é um problema muito grande quando feito sem acompanhamento, principalmente no homem que tem ali mais de 50 anos, que é a faixa etária de risco para o câncer de próstata. O câncer de próstata é um tumor que tem receptores de testosterona e a testosterona tem influência direta no crescimento e no avanço da doença. Então, fazer uso de anabolizante sem acompanhamento adequado. Se você tem um tumor, câncer de próstata é uma doença silenciosa, ela pode estar lá e você não saber que está. Então, muitas vezes você está alimentando o seu tumor, transformando um tumor tranquilo numa doença agressiva. Então, procurar o urologista, procurar o especialista, fazer uma avaliação, identificar se aquele é o caminho, e a partir dali a gente vai planejar um tratamento de reposição hormonal adequado para você, caso você precise, e um tratamento adequado para a sua realidade. Olha que dica importante para a sua saúde. A gente vê nas academias o uso abusivo, né, doutor e doutora, da testosterona. E de uma forma que dá a entender que não tem nenhum efeito colateral, que aquilo ali vai ser como uma dipirona que você toma e logo, logo, 6 horas depois, está, né, A gente vê metabolizado. E não é bem isso, né? jovens ali que muitas vezes foram orientados a fazer uso da testosterona na adolescência, na juventude, e que aí casam e quer engravidar e não consegue, vai investigar e vai ver, né, tá com um problema relacionado à fertilidade, porque o uso da testosterona sintética, do anabolizante, causa um impacto negativo direto ali na fertilidade, na produção de espermatozoide. Então, são muitas as consequências do uso inadequado. Então, é importante, se você de repente recebeu uma orientação de um amigo ou do teu treinador, que a testosterona seria bom para você, pelo que você está sentindo, vá no urologista, né? Procure um médico de confiança, faça uma avaliação para que você não, de repente, faça o caminho contrário, acha que está ajudando e acaba piorando ainda mais o seu estado de saúde. E as consequências, como o senhor acabou de dizer, são gravíssimas. Inclusive a própria infertilidade, né? Porque se você usa quando jovem, a gente vê muitos jovens na academia, pessoas 20 e poucos anos, que, né, exageram, né, e até são orientadas de forma negligente, porque muitas vezes o treinador ele não tem qualquer conhecimento técnico nem médico do que aquela medicação pode, né, determinar no seu futuro, no seu corpo, né? E naqueles pacientes que a gente vê muitas vezes com uma idade avançada, como você falou, acima dos 40 anos, o risco de você despertar uma doença gravíssima e muitas vezes até fatal. Então isso é algo bem interessante, viu? Por outro lado, o homem, quando chega no consultório com sintomas que a gente consegue identificar que podem estar relacionados à queda da testosterona, a gente faz uma investigação, comprova e inicia um protocolo de reposição com segurança, então o impacto na qualidade de vida é enorme. Fantástico. Então, quando a testosterona realmente
é bem utilizada, né? Não é que ela é vilã, mas ela precisa ser utilizada da forma correta. E Perfeito. aí você procurar um profissional de confiança, né, que te dê essa segurança que vai estar te orientando pelo melhor caminho. Se a testosterona estiver baixa, e você pode já começar a apresentar sintomas de fadiga, indisposição para trabalhar, queda de libido, que é a queda do desejo sexual, problema relacionado à ereção. A testosterona baixa, ela aumenta o risco para infarto, para derrame, então, uma série de questões. E quando você repõe, hoje eu recebi um paciente meu que todo ano vem comigo, é um paciente regular, e a gente iniciou um protocolo ano passado, ele vem fazendo direitinho, voltou hoje depois de um ano, mais jovial, mais sorridente, mais disposto, mais alegre. Então é nítido ali o impacto na qualidade de vida quando você repõe para o paciente que precisa. E esse impacto na fisioterapia pélvica tem alguma coisa a ver da testosterona? A senhora nota ou não tem? Não, 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 não. não tem nenhuma. Porque a fisioterapia ela vai tratar a questão da funcionalidade muscular. Então, essa parte da endócrino, né? Sim, Não, não não, interfere em nada. não. Então, olha que coisa interessante. A gente acabou de ouvir aqui de dois especialistas a importância de você ser atendido, ser medicado por profissionais experientes. Então, você tem aqui mesmo em Santarém dois excelentes profissionais, conhecimento técnico, que tem como te oferecer algo que vai trazer a tua saúde com segurança. Tem coisa melhor do que isso? Então, isso é importante para você. A função desse programa MedTalks é levar até você qualidade de serviço para que você possa atender com segurança a sua saúde. E é por isso que nós dedicamos esse tempo para trazer profissionais de qualidade, levar conhecimentos para vocês, conhecimentos como esse que eu acabei de ficar aqui encantado, né, com o EasyBody, com a oportunidade da fisioterapia pélvica, saber exatamente o que ela faz, não só no tratamento, mas também na prevenção, principalmente na gestante. Olha que tanta coisa bacana. O que a urologia, através dos equipamentos que o doutor Diego tem no seu consultório, do endoscópio flexível, eu acredito que deve ser um transtorno você fazer, principalmente no homem, uma cistoscopia com um endoscópio rígido. Eu imagino. Então, assim, olha que vantagem que você tem de ter um tratamento seguro, de qualidade, confortável, aqui mesmo, sem você precisar se deslocar. Às vezes tem um custo desse deslocamento, porque você vai para um centro maior, que muitas vezes você vai ter um gasto não só de locomoção, mas também de estadia. E você tem tudo aqui. Então, aproveite essa oportunidade, reveja os seus conceitos, principalmente você, homem. A gente precisa cuidar melhor de nós, do nosso corpo, para que a gente possa viver mais e viver mais com qualidade. Você, mulher, também. Você precisa conhecer melhor seu corpo, saber o que é que você pode fazer para que você tenha uma gestação bacana, que você tenha um parto bacana e que você evite complicações. E caso você as tenha, você possa ter um tratamento de qualidade, como foi dito aqui por doutora Jamile, quando ela oferece a fisioterapia pélvica como uma oportunidade não só de tratamento, mas de prevenção. Eu acho que isso aí foi fantástico. Eu adorei esse bate-papo. Não sei se vocês gostaram, mas vocês trouxeram muitas coisas interessantes, inclusive para mim, que apesar de ser médico, mas eu desconhecia que isso a gente tinha aqui em Santarém, né, de fácil acesso, de qualidade e com essa oportunidade de ter dois profissionais jovens, competentes, dedicados. Isso é muito bom. Doutor, eu gostaria nesse momento de saber de você o que que você considera importante, né? Olhando ali para aquela câmara, que o seu cliente tivesse a respeito de hábitos, cuidados, né, na sua vida, para que ele possa ter uma saúde urológica melhor.
Ah, então, nós Não, não se preocupe não. Depois é a senhora, viu, doutor? bate-papo excelente. Para a gente é sempre um prazer ali de falar sobre promoção de saúde. Nós gostamos muito do que fazemos, como a gente frisou aqui ainda há pouco. Nós nos preocupamos muito em oferecer o melhor para os nossos pacientes para que eles tenham qualidade de vida. Então, é muito importante, né, para que o homem moderno, como a gente gosta de. Conceituar, né? Não, mas não tem problema. Pode voltar de novo. Fique tranquilo. ah, O nosso DJ ali é o homem que corta, aquele ali, ó. o nosso lema é qualidade de vida. A gente quer oferecer qualidade de vida, quer oferecer saúde para os nossos pacientes. Então, a gente gosta de dizer que o homem moderno, a mulher moderna, eles se cuidam, eles vão em busca de saúde antes de correr atrás de Do- tratar a doença, né? Perfeito. Então, se eu puder eh, dar uma dica, né, para você que está assistindo a gente, o básico, hábitos saudáveis. Se você tiver hábitos saudáveis, tiver uma prática regular de exercício, entender que o seu corpo, depois de uma certa idade, não é mais o corpo que você tinha quando tinha 15 anos, que você comia sanduíche, batata frita, pizza, tomava refrigerante, estava tudo Tava certo. tudo Então, certo. ter a consciência de fazer boas escolhas. Se você tem isso como princípio de vida, fazer exercício regular, escolher bem o que você come, ter alimentos saudáveis e fazer o seu check-up regularmente, ir no médico regularmente, com certeza você vai estar prevenindo uma série de doenças que vão trazer um impacto significativo na tua qualidade de vida. Sim. E você vai ter oportunidade também, muitas vezes, de descobrir doenças em estágios precoces, no estágio precoce, com a oportunidade de fazer um tratamento mais simples do que se você ficar esperando a doença chegar e muitas vezes já ter que lidar com um problema que vai te trazer sequelas que vão te causar ali um impacto muito maior. Perfeito. Doutora, e o que que a senhora poderia dizer dentro da sua atividade, né, da fisioterapia pélvica para o homem, para a mulher, que desse a ele uma ideia da necessidade, né, de procurar o tratamento ou a prevenção, no caso da gestante, quebrando os preconceitos? Então, acredito que a fisioterapia pélvica ela tem muito a oferecer, né, a todos, homens, mulheres, de diferentes idades, todas as idades. Então, assim, eu acredito que toda pessoa, pelo menos uma vez, deveria passar pela fisioterapia pélvica para conhecer, para se conhecer, né? Porque se a pessoa, se o paciente, se o cliente sabe que faz o exercício correto, que contrai a musculatura do assoalho pélvico, que é uma musculatura que a maioria das pessoas desconhecem, né, que a gente pode Exatamente. exercitar, pode fortalecer, conseguiria prevenir essas disfunções que são muito comuns, que a maioria das pessoas consideram como normal por conta da idade, né? Uma perda de urina durante um espirro, durante uma tosse, ou acordar várias vezes à noite para ir ao banheiro. Então, assim, se todo mundo passasse por uma avaliação de fisioterapia, né? Se recebesse uma orientação sobre como fortalecer durante o exercício que pratica lá na academia, no CrossFit, que a gente consegue exercitar junto com os outros exercícios, é, o mundo seria com bem menos incontinência urinária. Perfeito. A gente descobriu aqui nesse bate-papo com o doutor Diego e a doutora Jamile que a prevenção, o conhecimento, eles são fundamentais para você transpor essas barreiras e levar você a uma qualidade de vida. Porque a gente percebe que nós estamos vivendo muito mais. Isso é maravilhoso. Eu tenho 61 anos, juro para vocês, eu não consigo acreditar que eu tenho 61 anos. Eu imaginava que 61 anos eu estava lá na cadeira de balanço,
olha, trabalhando, a cabeça funcionando, mas não adianta você ter tudo isso se você não tiver a qualidade de vida. A prevenção, como a doutora Jamile falou, de você conhecer seu corpo, saber a importância do assoalho pélvico, o que que isso pode determinar de doenças e de prevenção para não ter as doenças. Você ir ao urologista, a gente observou aqui na conversa, no bate-papo com o Dr. Diego, que você vai desde a idade infantil, criança, recém-nascido, até a idade, terceira idade, como alguns falam, melhor idade, que é a oportunidade de você ter toda uma história sendo cuidado, sendo atento a doenças que você pode prevenir, a orientações, evitando medicamentos, como é o caso da testosterona, que muitas vezes vai trazer muito mais malefício à sua saúde do que benefício. Vocês viram a importância de vocês terem dois profissionais como esses, que são tecnicamente muito bem preparados, têm uma estrutura no consultório que permite a você um diagnóstico, um tratamento com qualidade, com excelentes resultados, e você tem tudo aqui em Santarém. Olha que coisa bacana, olha que coisa maravilhosa. Então a gente está aqui, gente, do nosso lado, que pode trazer para a gente uma qualidade de vida e uma prevenção para evitar justamente a doença. Eu acho que foi muito bacana. Eu queria agradecer ao Dr. Diego e à doutora Jamile por ter aceitado o nosso convite, ter essa oportunidade de esclarecer a todos nós, principalmente a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, a importância e a participação deles na vida de vocês, na qualidade de vida de vocês, no tratamento e na prevenção da doença, na urologia e na fisioterapia, que vai trazer você a resultados fantásticos. Então eu quero agradecer a você que destina seu tempo para nos ouvir, para nos assistir. Esse programa é feito especialmente para você, com todo carinho, trazendo novidades, trazendo profissionais como esses que acabaram de apresentar aqui. É um tema fantástico, com inovações, com tecnologia, e aqui mesmo em Santarém. Então, minha gratidão a vocês. Eu queria agradecer ao doutor Diego, à doutora Jamile, e aqui um presente aqui, uma recordação por esse programa, que certamente vai marcar a história na urologia e na fisioterapia pélvica. Muito obrigado, viu, por vocês terem vindo, e eu tenho certeza que esse programa foi especialmente para você. Obrigado pelo carinho. Mais uma vez, a oportunidade é única. Estamos muito felizes de poder trazer essas informações sobre saúde e espero que possa ajudar muita gente. E a mensagem final é: contem com a gente. Obrigado. Desde já, fazer um convite para o nosso próximo encontro, que com certeza vai trazer um assunto maravilhoso para que vocês possam, junto com a gente, aprender muito mais sobre a saúde e fazer melhores escolhas.